Paz do Senhor a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma EBD em casa, né? Então, a paz do Senhor a todos da classe Semeadores. Separa aí um tempinho, pega a tua Bíblia e vamos aprender mais da palavra do Senhor neste dia. Dessa vez estamos com a lição 15, né? A volta 2, Esdras, né? Onde vamos aprender o versículo-chave. Tá lá em Esdras 7:10. Vamos aprender sobre o chamado de Esdras, né? Como Esdras foi usado para ensinar a palavra do Senhor, a lei do Senhor, a justiça do Senhor. Então, como eu já falei, o versículo-chave está lá em Esdras 7:10, que diz assim: Esdras tinha disposto o seu coração para buscar a lei do Senhor e para a cumprir, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos, né? Então, Esdras tinha o seu coração disposto, né, para ensinar a lei do Senhor, a palavra do Senhor e a sua justiça. Ele dispôs o seu coração, né, a sua vida para ensinar o povo, né? Então, o alvo da lição, né, você vai refletir na importância da prática do ensino da palavra para o povo de Deus. Como é importante, né, ensinar a palavra de Deus para o povo de Deus, né? Isso, pensar sobre a importância da palavra de Deus para o seu povo, se preocupar em ensinar a palavra de Deus para o seu povo, né? Perceber a importância do jejum. Nós vamos aprender na lição mais na frente que Esdras, ele orou e jejuou bastante, né? Então nós vamos perceber a importância do jejum, da oração e da dependência de Deus na hora das grandes decisões. Então, saber a dependência de Deus na hora das grandes decisões, né? Saber depender de Deus, saber colocar Deus no controle de tudo, à frente de tudo, porque quando nós colocamos Deus como centro de tudo, das nossas atitudes, das nossas ações, né? Com oração, com jejum, clamando, né, convidando o Espírito Santo de Deus, as coisas dão certo, né? Porque Deus, ele está no controle de tudo. Então, obedecer à lei do Senhor e influenciar os outros que façam o mesmo. Como é bom a gente influenciar e não ser influenciado, né? Isso que nós possamos obedecer à lei do Senhor. A lei do Senhor, obedecer a sua palavra, né? Isso, e através disso, obedecendo nas minhas práticas, nas tuas práticas, influenciar os outros. Por quê? Os outros vão ver o teu comportamento e vai ser influenciado a fazer o mesmo. Amém? Então vamos entrar na lição em nome de Jesus. Quando os exilados voltaram da Babilônia, o templo, os muros da cidade de Jerusalém, a vida espiritual e a vida social do povo necessitavam de reparos, necessitavam de ajustes, de reparos, né? Isso, a Zorobabel coube reedificar o templo. Mais tarde, Neemias consertaria os muros e reformaria a vida social do seu povo. Esdras foi escolhido pelo Senhor e pelo rei para levar a lei de Deus a Jerusalém e ensiná-lo ao povo. Então Esdras, ele foi escolhido por Deus e foi escolhido pelo rei. Ele foi separado pelo rei para levar a lei de Deus, né? Isso, de Deus a Jerusalém. E ensinar aquele povo a lei certa do Senhor, porque aquele povo precisava de reparos, né? E Neemias, sendo usado, consertaria os muros e reformaria a vida social do seu povo, né? Por que Esdras foi escolhido? Vamos aprender. Esdras, ele era idôneo, né? Era correto, era certo, né? Para o serviço que foi incumbido a realizar. Ele era uma pessoa certa, né? Para realizar
essa missão, vamos dizer assim, essa ação, essa missão. Então, ele foi escolhido, né, pelo rei e pelo Senhor e pelo rei, porque ele era a pessoa certa, que tinha também colocado o seu coração perante Deus, e o rei viu os seus, como é que eu posso falar? O rei viu que ele era uma pessoa certa para ensinar aquele povo a lei do Senhor e a sua justiça, né? Então, o que Esdras tinha, né, que realizar o que ele tinha, que chamou a atenção de Deus e a atenção do rei para ensinar o povo. Tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir, ele buscava e cumpria aquilo que ele falava, né? Isso estava no seu coração ensinar em Israel os estatutos e as ordenanças da lei de Deus, né? Estava em seu coração. Se está no seu coração, então em nome de Jesus dá certo. Sabia manejar bem a lei de Moisés. Olha aí, ó, né? E a mão do Senhor, seu Deus, estava sobre ele. Ele tinha certeza que a mão de Deus estava sobre ele, né? Isso nós vamos encontrar lá no livro de Esdras, essa frase, né, 7 vezes, né? Essa frase que ocorre 7 vezes em Esdras, que a mão do Senhor estava sobre ele. A mão do Senhor estava sobre ele. Nós vamos encontrar essas palavras 7 vezes no livro de Esdras, né? Então, a ordem do imperador, né? Zorobabel voltou para Jerusalém a fim de reconstruir o templo, por decreto de Ciro, imperador da Pérsia. 80 anos depois, Artaxerxes, imperador persa, naquele tempo autorizou a Esdras a lei de Deus. A Esdras os seus patrícios exilados e voltarem também, mas com a tarefa específica de ensinar a lei de Deus. O decreto incluía ofertas do imperador que os seus conselheiros de judeus residentes na Babilônia. Além disso, isenção dos impostos para os que trabalhavam no templo. Esdras deveria também administrar a justiça, né? Então, Esdras, ele deveria praticar a justiça. A viagem para Jerusalém, né? O grupo, que era bem menor do que aquele liderado por Zorobabel, Esdras administrou tudo com muito cuidado. Por quê? Porque em Jerusalém era o grupo maior. Então ele teve o cuidado, a preocupação em administrar aquele povo, né? Isso. Então teve 3 dias acampados, né? Teve o jejum, né? As ofertas para o templo, a chegada em Jerusalém, né? E teve o ministério de Esdras em Jerusalém, né? Aí teve também os casamentos mistos, que o problema, né, do casamentos mistos, o povo havia transgredido a lei do Senhor, né? Então o povo tinha quebrado a lei do Senhor, né, casando-se com estrangeiros, né? Na lei, casamento com alguém dos povos de Canaã, as cananéias, que Deus tirou diante de Israel. Era proibido, não podia se casar ali, né? Que era proibido, porque contaminaria o povo de Deus pelas crenças e práticas corruptas daquele povo. Aquele povo era um povo que praticava coisas corruptas, né? Então, assim, quebrou, né? Isso quebrou como é que eu posso dizer? O Senhor não se agradava. Então, Esdras também, então ele quebrou ali aquela ordem, aquela justiça, tá? A qual Esdras ele ensinava, porque teve muitos problemas, né, nos casamentos mistos, tá? Desculpa porque caiu aí o celular, mas vamos embora, em nome de Jesus, tá? Fica ligadinho aí no céu. Então, a reação de Esdras, né? Esdras orou fervorosamente, né, confessando o pecado do povo. Isso comoveu muita gente, irmãos. Ele chorava, ele clamava, porque diz aqui que a reação dele foi uma reação tão intensa, tão imensa, entristeceu tanto ele, que ele resolveu jejuar
e orar fervorosamente. É quando a gente sempre fala, e na Bíblia também fala, que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Então Esdras, ele orou, ele clamou fervorosamente, não foi friamente não, foi com fervor, porque entristecido, com seu coração entristecido e confessando o pecado do povo. Porque ele viu que o povo corrompeu a justiça do Senhor. Então, comoveu muita gente aquela ação de Esdras, né? Logo, a liderança do povo se uniu a Esdras, admitindo a infidelidade. Tá vendo? Eles reconheceram a infidelidade deles para com Deus. Propuseram pactos com o Senhor para se apartarem das mulheres e dos filhos delas, né? Então vamos para a conclusão em nome de Jesus. Tudo que é registrado por Esdras enfatiza a centralidade da palavra de Deus na vida do povo de Deus, né? Os livros de Esdras enfatiza, né, no povo de Deus. A palavra de Deus tinha que ser lida, explicada, aplicada para homens e mulheres. Nós devemos ler a palavra do Senhor, praticar, explicar, ensinar a palavra do Senhor. O resultado de ouvir, entender e praticar o que a Bíblia ensina é maior comunhão a maior comunhão com os irmãos e grande alegria, porque nós sempre dizemos que a alegria do Senhor é a nossa força. Então aqui concluo a lição em nome de Jesus. A perguntinha para você, né, em nome do Senhor Jesus, né? Qual foi a reação de Esdras quando aquele povo quebrou a aliança com Deus, quebrou a justiça com aqueles casamentos? Qual foi a atitude, classes semeadores, que Esdras tomou quando ele se entristeceu com aquela situação do casamento, dos problemas do casamento? Então, o que foi que Esdras foi fazer, né? Então, aí responde a perguntinha aí no grupo, qual foi a reação de Esdras, o que ele foi fazer para confessar o pecado daquele povo, né? Então, em nome de Jesus, que o Senhor possa continuar te abençoando. Em nome de Jesus, até a próxima aula. Que Deus abençoe.